Olá, pessoal. Eu sou a professora Isa Novas e estou aqui hoje para dar continuidade na leitura do livro Ressurreição do Machado de Assis. Nós estamos agora no capítulo 9, chamado A Luta. O amor de Félix era um gosto amargo, travado de dúvidas e suspeitas. Melindroso lhe chamara ela, e com razão. A mais leve folha de rosa o magoava. Um sorriso, um olhar, um gesto, qualquer coisa bastava para lhe turbar o espírito. O próprio pensamento da moça não escapava às suas suspeitas. Se alguma vez lhe descobria no olhar a atonia da reflexão, entrava a conjeturar as causas dela, recordava um gesto da véspera, um olhar mal explicado, uma frase obscura e ambígua, e tudo isto se amalgamava no ânimo do pobre namorado, e de tudo isto brotava autêntica e luminosa a perfídia da moça. Então, aqui nesse primeiro parágrafo, a gente já consegue observar que aquela nossa suspeita, né, na leitura dos capítulos anteriores, de que o Félix ele estava desconfiado da Lívia, isso está se confirmando agora, tá bom? A gente vê que ele desconfia muito das atitudes e até do pensamento da Lívia, meio neurótico, né? Lívia preferia de certo uma confiança honesta e leal, mas a desconfiança estava longe de lhe amargurar o coração, aceitava-a com alegria. Antes isto, dizia-lhe depois de uma reconciliação, vejo que me ama. A confiança também se parece com a indiferença, e a indiferença é o pior de todos os males. Olha que perigoso isso, né? A Lívia, ela se sentia amada toda vez que o Félix mostrava um pouquinho de ciúmes. Esta filosofia teve seus instantes de desmaio, mas bastava a força do amor para resistir à suspeita de todos os dias, que se apagava às vezes logo, mas que renascia depois, para de novo se apagar e renascer. Lívia começou a fugir dos lugares que então frequentava habitualmente, raras vezes aparecia no teatro ou numa reunião. Félix compreendeu a causa desta reserva e disse-lhe. A moça negou, mas como ele insistisse em afirmar e pedir que ela não alterasse os seus hábitos, respondeu: É bom de dizer, Félix, assim vamos melhor. Lá fora, como aqui, lá pior do que aqui, a menor coisa basta para lhe transviar o espírito. Juro-lhe que não. Então, o Félix percebeu que a Lívia estava alterando o seu comportamento por conta dos ciúmes, né? Ela parou de frequentar alguns lugares. Ele comentou isso com ela. Ela falou: Ah, que legal, então que você percebeu, né? Mas ele jura, olha só a última frase: juro-lhe que não, né? Ele jura que não é essa a questão. Ele não está com ciúmes, não está desconfiando dela. Mas, né? Jurava, mas quebrava o juramento. O espírito não ratificava as promessas do coração. De que lhe servia a ela a máxima prudência nas suas relações com as demais pessoas, se tudo era pouco para obter a confiança de Félix? Uma hora de inalterável felicidade era comprada à custa de muitas horas de tédio, às vezes de lágrimas. Ele a sentia de certo e pagar-lhes-ia com sacrifícios, se precisos fossem, mas eram curtos esses lúcidos instantes. Lívia não se acostumou a ler logo na fisionomia do médico. Ele possuía em alto grau a faculdade de esconder o bem e o mal que sentisse. Era uma faculdade preciosa que o orgulho educara e se fortificou com o tempo. O tempo, entretanto, a pouco e pouco lhe foi adelgaçando esta couraça à medida que se prolongava e multiplicava a luta. Então, os olhos da viúva aprenderam a soletrar-lhe no rosto os terrores e as tempestades do coração. Às vezes, no meio de uma conversa indiferente, alegre, pueril, os olhos de Lívia se obscureciam e a palavra lhe morria nos lábios. Olha só, ela começou a perceber numa leve expressão do Félix o início de uma desconfiança, então ela mudava de conversa, tá? A razão da mudança estava numa ruga quase imperceptível que ela descobria no rosto do médico, ou num gesto mal contido, ou num olhar mal disfarçado.
Esta situação pôde esconder-se aos olhos de todos, menos aos olhos de Luiz Batista. O senhor Batista, né, aquele homem casado que estava dando em cima da Lívia. Bem, vamos lá. Observador e perspicaz, e ao mesmo tempo sem paixões nem escrúpulos, percebeu este que quanto mais o amor de Félix se tornasse suspeitoso e tirânico, tanto mais perderia terreno no coração da viúva e, assim, roto o encanto, chegaria a hora das reparações generosas com que ele se propunha a consolar a moça dos seus tardios arrependimentos. Para alcançar esse resultado, era mister multiplicar as suspeitas do médico. Olha só o plano do doutor Batista. Cavar-lhe fundamente no coração a ferida do ciúme, torná-lo em suma instrumento de sua própria ruína. Pois é. Não adotou o método de Iago, que lhe parecia arriscado e pueril. Em vez de insinuar-lhe a suspeita pelo ouvido, meteu-lhe-a pelos olhos. A dificuldade era certamente maior e mais delicada, mas o pretendente tinha em larga escala as qualidades precisas para ela. Era-lhe necessário afetar com a moça uma intimidade misteriosa, mas discreta, sem aparato, antes cercada de infinitas cautela, tão hábil que ela não percebesse, mas tão claramente dissimulada que fosse direito ao coração de Félix. Mas a mulher dele, pois é, né? O senhor Batista é casado. Pois é, e a mulher dele? A mulher dele, amigo leitor, era uma moça relativamente feliz. Estava mais que resignada, estava acostumada à indiferença do marido. Dera-lhe a providência essa grande virtude de se afazer aos males da vida. Clara havia buscado a felicidade conjugal com a ânsia de um coração que tinha fome e sede de amor. O nome da esposa do Dr. Batista é Clara. Não logrou o que sonhara, pedira um rei e deram-lhe um cepo. Aceitou o cepo e não pediu mais. Todavia, o cepo não o fora tanto antes do casamento. Paixão não a teve nunca pela noiva, teve sim um sentimento todo pessoal, mistura de sensualidade e fatuidade, espécie de entusiasmo passageiro que os primeiros raios da lua de mel abrandaram até apagá-lo de todo. A natureza adquiriu os seus aspectos normais. A pobre Clarinha, que havia ideado um paraíso no casamento, viu desfazer-se em fumo a sua quimera e aceitou passivamente a realidade que lhe deram, sem esperanças, é certo, mas também sem remorsos. Então a Clara era uma mulher extremamente submissa que aceitava essa indiferença do marido. Faltava-lhe, e ainda bem que lhe faltava, aquela curiosidade funesta com que o anfíbio clássico, desenganado do cepo, entrou a pedir um rei novo e veio a ter uma serpente que o engoliu. A virtude salvou-a da queda e da vergonha. Lastimava-se talvez no refúgio do seu coração, mas não fez imprecações ao destino, e como nem tinha força de aborrecer, a paz doméstica nunca fora alterada, ambos podiam dizer-se criaturas felizes. É um pouco revoltante, né, a gente pensar nessa submissão da Clara, mas, gente, é importante perceber a época que essa obra foi escrita, tá bom? Para a gente poder contextualizar a situação. Ora, pois, enquanto Clarinha nenhum lugar ocupava no espírito do marido, este executou o plano que havia organizado. O resultado foi lento, mas certo. O coração de Félix bebeu aos poucos o veneno que lhe propinava tranquilamente o astuto rival. Mil circunstâncias fortuitas vieram fortalecer a obra de Luiz Batista. O espírito de Félix era apropriado terreno para ela. A suspeita rara vez lhe morria em embrião. Uma vez lançada a semente, germinava com força, crescia, apoderava-se dele e então batia a hora da crise, a hora que o seu rival pacientemente esperou e conseguiu. Desta vez assentou Félix numa resolução heróica, romper o encanto que o prendia à bela viúva. Tinham já passado alguns meses, olha só, tá? A passagem do tempo.
todos eles assim entremeados de felicidade e amargura. 100 vezes se convencera das suas injustiças, mas a cada suspeita nova ressurgiam as anteriores, as que ela perdoara, e a última confirmava então as primeiras, e o pobre rapaz achava-se sinceramente ludibriado e ridículo. Então essa situação, né, essas idas e vindas aí, com ciúmes, com término de relacionamento, aconteceram várias vezes durante meses. Escreveu uma carta longa e violenta em que acusava a moça de perfídia e dissimulação. Havia amargura na carta, mas havia também ódio e desprezo, tudo quanto podia ferir para sempre um coração que até ali soubera amar e sofrer, mas que enfim podia cansar e desprezar. Enviada a carta, deixou-se ele entregue à sua dor, disposto a não voltar a Catumbi. Ninguém viu então uma lágrima que o desespero lhe arrancou e que ele se apressou de enxugar com vergonha de si mesmo. Recapitulou então todos os sucessos dos últimos dias. Nunca lhe parecera mais evidente a traição da moça, nem mais cruel a situação do seu espírito. Um raio de esperança veio, entretanto, projetar-se na sua noite de dúvidas. Imaginou que tudo podia ser erro e ilusão e esperou que a resposta de Lívia tudo viesse esclarecer. Não esclareceu a resposta da moça, porque o portador da carta voltou sem ela. Ao ciúme que o devorava, veio misturar-se o despeito, complicou-se a dor com o orgulho ofendido. Lívia apareceu-lhe com todos os caracteres de uma loureira vulgar, e loureira não traduz bem o pensamento do moço. Então ele enviou uma carta rompendo o relacionamento, acusando a Lívia, né, de traição, de desconfianças, de uma série de coisas, e ela não respondeu, tá? Nesse estado passou Félix o resto do dia. Longas lhe correram as horas, friamente longas como elas são quando o coração padece ou espera. Enfim, caiu a tarde, apagou-se de todo o sol, as sombras da noite começaram a lutar com os derradeiros lampejos do crepúsculo, até que de todo dominaram o céu. A melancolia da hora insinuou-se no coração do médico e, a pouco e pouco, lhe inquietou o desespero do dia. Félix meditou longo tempo na situação que as circunstâncias lhe haviam criado, viu o imenso espaço que aquele amor lhe tomara na vida e a terrível influência que poderia exercer nela, caso não achasse forças para resistir à separação. Qual seria o meio de escapar a esse desenlace pior que tudo? Félix pensou numa viagem como o meio mais fácil e pronto. Dispunha mentalmente as coisas para esse fim quando ouviu parar um carro. Daí a pouco entrou um escravo dizendo que a pessoa insistia em falar-lhe. Era uma senhora. Uma senhora, repetiu Félix. Era Lívia. Quando Félix chegou à sala, estava ela à porta, com o rosto coberto por um véu que arregaçou imediatamente. Félix não pôde reter um grito de surpresa. Lívia trazia pela mão um menino, era o filho. Caminhou para o médico depois de alguns instantes de absoluto silêncio e estendeu-lhe a mão. Não esperava a minha visita? Disse ela com tranquilidade. Confesso que não. Devia esperar, porque eu não havia respondido à sua carta, e alguma coisa cumpria que lhe dissesse. Não receou que os olhos da sociedade, disse ele, a sociedade está tomando chá, atalhou a viúva, procurando sorrir. Era preciso que eu viesse e vim. Félix fez o movimento. Sim, era preciso, insistiu Lívia. Uma carta seria já inútil entre nós, as cartas perderam a virtude, Félix. Eu já não sei, já não tenho palavras com que lhe restitua a confiança ao coração. Esta ousadia, talvez. A luz batia de chapa no rosto da moça. Félix viu tremerem-lhe 2 lágrimas nos olhos, hesitarem um instante e rolarem depois na face, levemente corada de agitação e de pejo. Fui talvez cruel no que lhe escrevi, disse ele, e quero crer que fosse também injusto, mas amo-a, é todo o meu crime. Lívia suspirou. Não o amo eu também, disse ela, nem por isso sou cruel ou injusta, mas não o acuso. Se o acusasse, não viria aqui.
Venho porque sei que padece e, a despeito de tudo, devia vir. Félix conduziu-a para o sofá e sentou-se numa cadeira. Luís ficou de pé entre ele e ela, meio indiferente, meio curioso do que ouvia sem entender. Não receou que este menino pudesse dizer alguma coisa? Perguntou Félix. Não pensei nisso. Fui visitar Raquel, que está muito mal. Fui só com ele, tinha a ideia de vir à laranjeira. Isso dominava tudo. Se conseguir dissipar-lhe as novas dúvidas que o afligem, pouco me importam as consequências. Que quer? Eu sou assim. Vejo no mundo o meu amor e a sua felicidade. Tudo mais me é estranho ou nulo. Lívia dizia estas palavras com um tom singelo e verdadeiramente da alma que comoveu o médico. Oh, para isso basta uma coisa, disse Félix com impetuosidade. Jura-me que nenhuma razão havia para suspeitar? Ele ainda confirma, né, a suspeita. Lívia abriu muitos olhos como espantada do que ouvira. Depois, abanando tristemente a cabeça, o Senhor há de quebrar todo o meu orgulho, disse com amargura. Eu arrisco tudo para lhe restituir a felicidade e a paz. O Senhor recompensa-me este sacrifício com a humilhação. Jurar-lhe, de que serve um juramento mais entre nós? Se o que acabo de fazer não é o bastante, Félix, concluamos aqui o nosso romance, e oxalá que alguma página dele possa algum dia lembrar-lhe com saudade. Dizendo estas palavras, a moça voltou o rosto para esconder a sua comoção. Félix sentiu pungir-lhe um remorso e teve ímpeto de cair aos pés da bela viúva. Murmurou algumas palavras que ela não percebeu ou não ouviu, até que o menino chamou a atenção de ambos, dizendo: Vamos, mamãe. Lívia levantou-se e desceu o véu sobre o rosto. Perdoe-me tudo, disse Félix, ainda uma vez lhe peço perdão. Não me julgue como os outros fariam se conhecessem esta triste história de alguns meses. Não sou mau, falta-me confiança. Algum dia lhe direi por quê. Por agora, perdoe-me outra vez, injuriei-a, bem sei. Não devia pedir-lhe nada mais, porque me deu generosamente a maior consolação que o meu espírito ousaria esperar. Esse homem, disse a viúva depois de um instante, por que me pergunta? Quero afastá-lo de minha casa, se ele lá vai, ou evitar as ocasiões de me encontrar com ele. É um homem que a não respeita sequer, um libertino, cuja mulher é um anjo. O doutor Batista? Esse. Então, era do doutor Batista que o Félix estava enciumado. Lívia estendeu-lhe a mão, Félix quis ainda falar-lhe, mas a viúva observou que era tarde e dirigiu-se para a porta. Félix acompanhou até o jardim. Ao despedir-se dela pela última vez, o médico apertou-lhe fervorosamente a mão. Perdoa-me? Sim, disse ela. E pela primeira vez nessa noite era a sua voz terna e amorosa como de costume. Félix viu-a entrar no carro, que partiu imediatamente. Voltou para a sala, estava irritado contra si mesmo, reconhecia a sua precipitação, achava-se grosseiramente injusto. Se lhe houvera lembrado a visita da moça, tê-la-ia pedido como o meio único de lhe desvanecer de todas as suspeitas. Agora que ela o deixava, acusava-se de a haver obrigado àquele extremo recurso. A noite pareceu-lhe ainda mais longa que o dia. Velava e remordia-lhe a consciência. Ouviu bater uma por uma as horas todas, ansioso porque viesse o dia seguinte para ir a Catumbi resgatar a força de ternura e respeito à injustiça com que tratara a viúva. Cerrou os olhos quando a raiada despontou no céu. Pouco dormiu. Entretanto, ao levantar-se, tinha o espírito mais sossegado e pôde apreciar melhor a situação. O casamento me restituirá a confiança, pensava ele, quando estivermos juntos os dois, afastados da convivência e do contato de estranhos, a paz morará no meu coração. Só então seremos felizes, sem amargura nem remorso.
Finalizamos então a leitura desse capítulo longo. Nós vimos, né, acompanhamos meses da vida do Félix e da Lívia nesse capítulo. O Félix, ele tinha muita desconfiança e isso estava atrapalhando o relacionamento dos dois. A Lívia sempre perdoava. Nós vimos aqui um rompimento, um breve rompimento do relacionamento deles através de uma carta, mas eles se reconciliaram. Muito curioso esse final, né? Porque nesse final ele diz assim, né? Quando estivermos juntos os dois, afastados da convivência e do contato de estranhos, será que o casamento faz com que as pessoas fiquem afastadas? Muito estranho, né? Mas vamos lá, vamos dar continuidade, né? No próximo vídeo, vamos saber um pouquinho mais sobre esse relacionamento do Félix e da Lívia. Beijos, tchau, tchau!